não canso de ser perguntado sobre Ganso. Então, eu queria já abrir o programa falando sobre isso. O que temos de verdade sobre Paulo Henrique Ganso, Giovanni Afonso, pela sua apuração até aqui? No momento, nada de concreto envolvendo o nome de Paulo Henrique Ganso, Marcão. Ontem foi noticiado, né, o interesse do Santos na contratação do meia do Fluminense, informação trazida inicialmente pelos colegas do Diário do Peixe, porém, no atual momento, hoje, quarta-feira, dia 3 de julho, essa situação não passa de um interesse do Santos no meia revelado pelo Santos Futebol Clube, Marcão. O Ganso está no Fluminense desde 2019, foi campeão da Libertadores no ano passado, porém vive um momento de desgaste ali na equipe do Fluminense. Isso se acentuou principalmente com a saída de Fernando Diniz, onde nos bastidores dizem que o Paulo Henrique Ganso, junto com alguns outros líderes do elenco, junto com o Germancano, por exemplo, ficaram muito chateados com essa situação, não gostaram da saída de Fernando Diniz. Então o Ganso está insatisfeito no Fluminense, torcida está pegando no pé e uma possível saída ali do Ganso começa a ser ensaiada. Porém, em nenhum momento algum clube fez uma proposta oficial ao Paulo Henrique Ganso. Ele tem contrato com o Fluminense até o final de 2025 e para tirá-lo de lá, o clube interessado teria que pagar uma compensação financeira para tirá-lo do clube carioca, Marcão. Então, entre Santos e Fluminense, neste momento, ali não tem nada oficial. Claro que nas próximas horas alguma proposta pode acontecer ou alguma outra situação do Santos, a gente nunca pode duvidar, né, Marcão? Porém, neste exato momento, entre Santos e Paulo Henrique Ganso, nada passa de um interesse, Marcão. Não tem absolutamente nada, essa é a grande verdade, e fato é que o Fluminense, acho que para, de alguma forma, resolver a questão Ganso, até aceitaria liberar o Ganso por uma quantia muito pequena financeira, ou até mesmo rescindindo o contrato de forma amigável com o Paulo Henrique Ganso. É um jogador já com uma idade avançada, o Giovanni pode até pegar depois a idade de Paulo Henrique Ganso. 34. 34 anos, né? 34 anos, portanto... Mesma idade do Juliano, por exemplo. Mesma idade do Juliano, mas venhamos e convenhamos, o Juliano é um jogador até mais veloz do que o Paulo Henrique Ganso. O Ganso é jogador ainda mais lento do que o Juliano é. É claro que o Ganso tem mais qualidade, mais refino técnico do que o Juliano. Mas o Juliano é mais rápido, por incrível que pareça, do que o Paulo Henrique Ganso. Então, eu acho muito difícil que o Fluminense mais à frente, com outro modelo de jogo, consiga ter o Paulo Henrique Ganso. Ele vai, em algum momento, ou no meio desse ano, ou no final do ano, o Ganso vai sair do Fluminense. Isso é um fato. E o Marcelo Teixeira, né, participou diretamente da formação de Paulo Henrique Ganso para o futebol. É claro que existe um carinho, mas eu separaria uma coisa da outra. Eu não consigo ver o Ganso no mesmo patamar, por exemplo, de uma volta do Neymar. O Neymar voltando, o Santos muda de patamar. O Ganso voltando, não acho que acontece nada. A não ser que você traga junto com o Ganso o Fernando Diniz, para que ele jogue. Então não adianta contratar só o Ganso. Você precisa contratar o Ganso e o Diniz. Porque vai ser muito difícil o Paulo Henrique Ganso jogar se não for naquele formato feito pelo Fernando Diniz. Ele vai ter muitas dificuldades. Porque somente a questão técnica hoje, ela não garante que o jogador consiga ali desempenhar bem. Não. Se você não tiver hoje bem preparado fisicamente, vide o caso Patrick, gente. O Patrick, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Todo mundo sabe disso. Só que o Patrick não consegue jogar no Santos. Por que ele não consegue jogar no Santos? Ele não tem condição física para jogar. E não se pensou em nada pro Patrick, direcionado para ele. E é natural, porque é o Patrick. Você não pode pensar num time para beneficiar um jogador. Futebol hoje não é mais assim. Antigamente você criava um esquema para um cara jogar. Para que um jogador fosse beneficiado e você de alguma forma extraísse o máximo dele tecnicamente. Hoje você não consegue fazer isso. É muito difícil. Alguns treinadores se propõem a fazer isso, alguns com mérito, outros não conseguem sucesso. Então eu não acredito mais em Paulo Henrique Ganso do Santos. Não acredito. E essa informação
de Paulo Henrique Ganso, me dá a impressão, tá? Pelo que eu tenho de informação, o Giovani, eu entrei no ar com o Giovani ainda antes de nós abrirmos o programa, né? O Giovani falou, Marcão, não tenho nada do Ganso, cara. Corri atrás do Ganso, corri atrás de informações sobre o Ganso e não tem nada. E por que não tem nada? Porque não existe a informação. Existe muito mais vontade de torcedores santistas, de pessoas que têm página que falam do Santos, para falar sobre uma possibilidade de Ganso do que qualquer outra coisa. Então não me parece algo que vai acontecer sobre Paulo Henrique Ganso, tá certo? E acho que seria algo que, na minha opinião, não seria interessante para o Santos. O Santos precisa pensar diferente. Precisa parar de pensar como romantismo e pensar de forma profissional. O Ganso hoje, ele não joga em 80% dos clubes do futebol brasileiro da Série A. O Ganso não jogaria. O Ganso não jogaria. Em 80% dos clubes do futebol brasileiro hoje, o Ganso não seria titular. Não seria. Ah, Marcão, mas ele é titular do Fluminense. Ele é titular naquilo que foi feito por Fernando Diniz. E o Marcão é a continuação do Fernando Diniz lá no Fluminense. Vai chegar o Mano Menezes, já chegou o Mano Menezes, o Ganso não vai jogar. O Ganso não vai jogar. Então, se não serve para 80% dos times do futebol brasileiro, não deveria servir para o Santos. Eu penso assim. Agora, Giovanni Afonso, o dia foi muito quente ontem, nos bastidores da Vila Belmiro, envolvendo o nome de Fábio Carille. A mudança de treinador no Corinthians movimentou o dia a dia, o dia do Santos Futebol Clube. Traga informações, uma atualização sobre Fábio Carille. Eu sei que você trabalhou firme ontem nesse assunto. Vamos lá, Marcão. Primeiro, vamos matar a charada, Marcão, já para começar, para aliviar o amigo varandeiro, ou talvez deixar chateado. Fábio Carille fica no Santos Futebol Clube. Claro que o futebol é muito dinâmico, muita coisa pode mudar, porém, neste momento, Fábio Carille permanece no Santos Futebol Clube e viaja com a delegação nesta quarta-feira para Fortaleza para encarar a equipe do Ceará na sexta-feira. Então Carille, pelo menos para essa sequência da Série B, permanece no Santos Futebol Clube. A situação foi a seguinte: o Corinthians demitiu ontem pela manhã o técnico Antônio Oliveira. Trouxemos no nosso programa Santos Total ao vivo que o Corinthians demitiu o seu treinador e o nome favorito é o de Fábio Carille. Carille é o nome favorito do presidente Augusto Melo. Ele se reuniu um dia antes dessa demissão com o empresário Paulo Pitombeira no CT Joaquim Grava e já discutia uma possível contratação do técnico Fábio Carille, Marcão. Ali, depois da demissão do Antônio Oliveira, as conversas se intensificaram. O Corinthians fez uma proposta para o Fábio Carille, porém Carille quer permanecer no Santos Futebol Clube, não agradou o projeto do Corinthians, ele prefere continuar no projeto do Santos, pelo menos até o final da temporada. Tivemos ontem uma conversa entre o presidente Marcelo Teixeira e também o Fábio Carille, e o presidente perguntou: Carille, você quer ir para o Corinthians? O Carille disse que não, o Carille disse que quer permanecer no Peixe, Marcão. Outra questão também que não fez o negócio dar é referente à multa, e referente às multas, na verdade. Primeiro que o Corinthians está um pouco receoso, apesar de ser uma situação Santos e Vevara em Nagasaki. O Corinthians ali, a diretoria corintiana, está um pouco receosa com essa questão, se ela pode estourar ou não no Corinthians. Lembrando que o Santos está sendo ali julgado na FIFA, podendo pagar cerca de 17 milhões de reais referentes às multas rescisórias de Fábio Carille e os seus auxiliares na saída do clube japonês, e também não está querendo pagar a multa de 2,4 milhões de reais que o Carille tem com o Santos Futebol Clube, e o presidente Marcelo Teixeira já disse que não abre mão desse valor, Marcão. O Corinthians ainda não desistiu, o Carille ainda é o nome favorito do presidente Augusto Melo, porém o Carille está batendo o pé para permanecer na equipe do Peixe. E falando um pouquinho do Corinthians, sem sucesso com o Carille, o Corinthians já está de olho em outros nomes. Foi falado sobre Antônio Carlos Zago, também o técnico Ramon Dias, ex-Vasco da Gama, e parece que eles vão ter que ficar por aí. Pois eu repito mais uma vez, o Carille, neste exato momento, vai ficar aqui na Baixada Santista, Marcão. Tá aí, Carille fica no Santos Futebol Clube nesse primeiro momento. A multa é o entrave, isso é um fato.
A multa, nesse momento, é o que breca a saída de Carille para o Corinthians. O Corinthians já busca outros nomes. E também o receio do presidente do Corinthians, Augusto Melo, de herdar o problema com o Vevara em Nagasaki. Então o Corinthians, que já se envolveu em muitos rolos na atual gestão e nas gestões anteriores, tem receio de contratar o Carille, pagar essa multa de 2.400.000 reais. A situação corintiana também é ruim financeiramente, porque o Corinthians paga a multa do Mano Menezes, pagou para o Cuiabá para tirar Antônio Oliveira, vai ter que pagar para demitir Antônio Oliveira, né? Tem uma multa rescisória no contrato, teria que pagar para o Santos para ter o Carille e ainda correria o risco de mais à frente ter que administrar o pepino de um problema na FIFA com o próprio Carille, que muito provavelmente o Vevara em Nagasaki será favorecido pela FIFA por conta da saída dele do Vevara em Nagasaki. E a ação da FIFA é contra o Carille e não contra o Santos. Então a gente sabe que quem tiver Carille provavelmente ali o ano que vem pode ter que assumir esse prejuízo. E aí muitos corintianos, pessoas ligadas à gestão, teriam alertado Augusto Melo sobre isso. Agora, Carille permanece no radar corintiano, né, Giovani? Muito se fala que o Corinthians pode esperar o jogo de sexta-feira para tomar a decisão. Uma coisa é evidente, Giovani Afonso, o Carille não tá bem no Santos. Para mim, isso parece evidente. O Carille também é inteligente de saber que tem uma multa alta para um treinador que ganha 400 pau por mês. 2 milhões de reais é um valor bastante considerável, ele não vai colocar do bolso. Ele sabe que tem a questão Vevara em Nagasaki, o Carille também não é bobo, mas está evidente para todo mundo que o momento Carille no Santos não é o melhor, Giovani Afonso. Sem dúvida, Marcão, sem dúvida, o momento do Carille não é o melhor e até por isso o Corinthians não desistiu ainda do Fábio Carille, Marcão. Apesar do Carille ter batido o pé e ter dito que quer permanecer, o Corinthians ainda não desistiu e, como você bem falou, eles devem esperar o jogo de sexta-feira contra o Ceará para talvez tentar uma nova investida ou esperar que o Santos demita o Carille, né, Marcão? É uma multa que muitos podem considerar baixa, mas um Corinthians cheio de problemas, cheio de dívidas, não quer entrar em outro problema que seria o pagamento dessa dívida em que o presidente Marcelo Teixeira bate o pé e quer que ela seja paga até de forma à vista ali, caso o Corinthians queira tirar o Carille. Então é uma situação bem confusa, Marcão, ali, é uma situação que o Corinthians ainda não desistiu, ainda conta com o Carille, porém já trabalha com alguns planos B. O que a gente ouve é que o Corinthians ficou frustrado com essa situação, ele acreditava que o Carille ia querer ir para o Parque São Jorge, apesar de toda a turbulência também por lá, acreditava que pelo carinho que o Carille nutre pelo Corinthians, foi revelado por lá, né, revelado entre aspas, foi tricampeão paulista, campeão brasileiro por lá, isso pesaria na balança, porém o Carille quer cumprir o seu contrato pelo menos até o final do ano do Santos. O contrato do Carille é da seguinte forma, Marcão. O Carille tem contrato até dezembro de 2024, uma opção de renovação por mais um ano. Então, garantidos, ele tem até o final do ano com o Peixe, e isso é o que deve acontecer. O Carille deve permanecer pelo menos até o final da Série B. Tá aí. Eu já teria tomado a decisão sobre Fábio Carille, mas é claro que a diretoria santista sabe também que existem poucas opções no mercado e opções que às vezes são duvidosas, mais caras do que o Fábio Carille. E queira ou não, com o Carille, o Santos é vice-campeão paulista e nesse momento o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B após 13 rodadas, né? É claro que a gente cobra o desempenho e não somente os números, né, Giovani? Vamos trazer aqui os números do Fábio Carille, Giovani, até para ilustrar um pouquinho, porque em números, o Carille não faz um mau trabalho no Santos. O problema está no desempenho do time comandado por Fábio Carille, Giovani. Sim, Marcão, esse é o problema, o desempenho, né, Marcão? Mas vamos trazer aqui primeiro os números.
Opa, Tarumut. Agora sim. Okay. Agora sim. Vamos trazer os números. Primeiro, em 2024, números gerais dessa sua segunda passagem. São 29 jogos até aqui, 17 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Aproveitamento de 62%. Foram 42 gols marcados, 25 gols sofridos e um saldo positivo de mais 17. E olhando exclusivamente a Série B, são 13 jogos até aqui, 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Aproveitamento de 56,4%. São 20 gols marcados, o melhor ataque da competição, 11 gols sofridos e um saldo positivo de mais 9 na Série B, Marcão. Você percebe que em termos de números, né, o aproveitamento do Carille não é ruim, né? 62% de aproveitamento, é isso? 62% de aproveitamento em 2024 para um time em reconstrução, como é o Santos Futebol Clube. Não é um aproveitamento excelente, mas não é um aproveitamento pífio, né? É um aproveitamento aceitável. O que está pegando na questão Carille são questões como a falta de variações táticas, né? A falta de alternativas pelo próprio Carille, o fato de ele não ter inserido da forma correta os jogadores da base, não ter feito uma boa transição. É isso que tem, de alguma forma, incomodado a diretoria santista e também, claro, o torcedor. Mas o número cru, frio, não é um número ruim do Fábio Carille. Não é um número ruim do Fábio Carille. E o Carille, Giovanni Afonso, além de ter números bons, no todo, na Série B não é tão bom assim, mas no todo são bons números, o Carille está contando com a sorte, com a fragilidade da Série B. Ontem, mais um empate em 1-1 e derrota do América Mineiro, Giovanni Afonso. Isso, Marcão. Tá tendo mais sorte do que juízo esse Santos na Série B, né, Marcão? Vamos aproveitar, já trazer os jogos da rodada 13, né, Marcão? Que, como eu trouxe no meu destaque inicial, foram 7 resultados por 1-1. Vamos lá, trazer todos ali rapidinho, já que a rodada finalizou. Tivemos Curitiba e Vila Nova, 1-1. Botafogo e Sport, 1-1. Ceará 4, Ituano 2, esses foram os jogos do sábado. No domingo, Avaí 1, Amazonas também 1, Paysandu 1, Operário também 1 e também tivemos Guarani 1, Ponte Preta também 1, às 6h30. Na segunda-feira, Santos 1, Chapecoense 0, CRB 1, Brusque também 1. E ontem os dois jogos que finalizaram a rodada foram o Goiás vencendo por 2-1 o América Mineiro na Serrinha e o Novo Horizontino empatando também em 1-1 com o Mirassol para fechar essa rodada. E Marcão, foram 7 resultados assim em todos os dias. Tivemos 1-1 no sábado, no domingo, na segunda e também na terça-feira, Marcão. Um show de horror. Um show de horror. De 10 partidas, 7 1-1. Isso aí é para arrebentar com qualquer um que diz que a Série B é difícil, é complicada, é espetacular, que é melhor que a Champions, que é melhor que a Euro. Porque você escuta os caras falar da Série B, no Twitter você fala, não, mamãe. O Flamengo, eu não sei se o Pedro conseguiria fazer gols na Série B. Eu não sei se o Arrascaeta jogaria a Série B. Rafael Veiga jogaria a Série B. Zé Rafael. Flaco Lopes. Não sei. Porque o que eu escuto da Série B nas redes sociais é loucura, que a Série B é um negócio... Não é. O Santos se arrasta na Série B. O Santos se arrasta na Série B e é vice-líder da competição, sem jogar absolutamente nada. A Chapecoense poderia estar jogando até agora, meu amigo, na Vila Belmiro, que não teria feito gol. Se a Chapecoense estivesse jogando... Podia tirar o brasão do gol. Tira o brasão do gol lá. Só deixa os 2 zagueiros e os 2 laterais. A Chapecoense não teria feito gol no Santos. Então parem com isso. Fraquíssima a Série B. Fraquíssima.